Bom dia, meus amados, graça e paz. Antes de tocar no celular e o cheiro do café exalar a sala, e você começar com a correria do dia, pare por 2 minutos e responda com sinceridade. Qual é a primeira voz? Porque está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Se o Senhor é pastor, você não começa o dia à deriva. Começa conduzida por quem conhece cada passo do caminho. Talvez você acorde com aquele aperto silencioso no peito, um peso que ninguém vê. A casa ainda está quieta, o cheiro do café mal chegou, mas a mente já corre. Mensagens não respondidas, responsabilidades que se acumulam, conversas difíceis que você evita para não ferir ou ser ferida. Você acorda e o mundo exige. Seja forte, esteja disponível, resolva. E no fundo, existe uma pergunta que machuca: e quem cuida da minha alma? O Salmo 23 responde antes mesmo que você explique a dor. Há um pastor presente, atento, capaz, que chama você pelo nome. Nada me faltará. Não é promessa de vida sem problemas. É certeza de provisão de presença, direção e paz, no exato lugar onde a angústia tenta ditar o ritmo. Feche os olhos por um instante e perceba a luz suave da manhã, o ar entrando e saindo, os ombros que costumam ficar enrijecidos soltando lentamente. Imagine que sua mente é como um rádio com muitas frequências. As notícias tocam alto, as comparações das redes sussurram, o perfeccionismo grita. Mas existe uma frequência limpa, nítida, a frequência do pastor. Quando você gira o dial interno e sintoniza a voz dele, a paisagem se reorganiza. Os medos não desaparecem de imediato, mas perdem o comando. Onde havia ruído, começa uma melodia de paz. Eu estou com você. Eu sei o caminho. Eu supro o que falta. Eu corrijo o que pesa. Eu restauro o que quebrou. Talvez a maior falta que você sinta não seja de tempo, mas de pertencimento. Você tem cuidado de todos e se esqueceu de ser cuidada. Hoje, o pastor te encontra no amanhecer e diz: venha comigo às pastagens verdes do meu cuidado. Beba das águas tranquilas da minha presença. Isso significa descansar da autocobrança, caminhar sem se punir pelo que não deu certo ontem, levantar-se com direção, não com pressa. A voz dele transforma o quarto simples em lugar de refrigério, a rotina comum em caminho guiado. Não é emoção barata, é decisão espiritual de quem escolhe a sintonia certa logo no começo do dia. Se essa palavra já está falando com você, deixe o like agora, se inscreva e ative o sininho, porque vamos orar ao final, e eu creio que o bom pastor vai acalmar sua alma de um jeito novo. Compartilhe com alguém que precisa acordar ouvindo a voz de Deus e fica comigo até o final. Vamos juntas trocar o ruído da ansiedade pela paz que excede todo entendimento. Respire fundo. Você não está sozinha. Existe um pastor ao pé da sua cama hoje. Sabe quando você sente que está no meio de um deserto invisível? Há movimento por fora, mas por dentro parece tudo seco. A rotina continua, mas a alma geme silenciosamente. Quantas vezes você já acordou sentindo-se forte para os outros, mas por dentro estava desmoronando? Essa é a dor mais cruel, a de sorrir para esconder o cansaço da alma. Mas o Salmo 23 nos lembra: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vento 2. Ou seja, Deus não apenas promete provisão material, Ele promete refrigério interior. Talvez você já tenha se perguntado: quem se importa comigo de verdade? Porque na correria da vida, você é sempre aquela que escuta, que acolhe, que resolve. Mas quando a noite chega, a cabeça no travesseiro grita: e quem me escuta? Esse é o vazio que o pastor quer preencher. Ele não é apenas um guia distante. Ele é o Deus que se inclina e diz: eu sei que você está cansada, venha, descanse em mim. Imagine-se como uma terra seca, rachada, onde nada parece florescer. Agora visualize uma chuva suave caindo, penetrando cada fenda, devolvendo vida ao que parecia morto. Assim é a presença do pastor. Ele rega sua alma quando tudo ao redor parece estéril. Você não precisa fingir ser forte diante dele. Ele acolhe lágrimas, entende silêncios,
e cura feridas que você não ousa falar. E aqui, eu quero abrir espaço para algo muito especial. Se essa palavra já está tocando seu coração, escreva agora nos comentários o seu pedido de oração. Talvez seja por alguém que você ama, talvez seja por você mesma. Coloque o nome, escreva a situação e vamos juntos levantar um clamor. Essa validação não é apenas um ato digital, é uma semente espiritual. Cada pedido escrito é uma forma de dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. O Salmo 23 nos conduz do deserto à água tranquila, mas só experimenta quem se permite confiar. E a confiança nasce quando você decide não carregar sozinha. Compartilhe nos comentários o peso que está em seu coração. E creia que ao final desta mensagem, vamos clamar juntas, e a chuva do Espírito vai regar sua alma. E eu quero te dizer, esse caminho não termina aqui. O que Deus vai revelar no próximo momento é ainda mais profundo, porque o pastor não apenas restaura, ele também guia em meio às sombras e protege no vale mais escuro. Agora pense comigo, quantas vezes você já caminhou por vales tão escuros que parecia não haver saída? Situações em que o medo paralisa, em que a solidão grita mais alto do que qualquer promessa. Talvez você tenha enfrentado noites em claro, imaginando cenários piores, acreditando que o fim estava perto. E ainda assim, você está aqui. Sabe por quê? Porque mesmo quando você não percebeu, o pastor esteve ao seu lado. O Salmo 23 declara: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veto 4. Veja, não é uma promessa de ausência de vales, mas de presença no meio deles. A vara corrige a direção, o cajado protege do inimigo. Talvez você esteja atravessando um vale de diagnóstico médico, de crise financeira, de traição, de rejeição, mas há uma verdade inegociável. A presença de Deus nunca abandona quem se refugia nele. Imagine estar em um túnel longo e escuro. Seus olhos não enxergam o fim, e cada passo ecoa como se fosse em vão. Mas de repente, você ouve uma voz firme que diz: Continue, eu estou aqui. Essa voz não remove o túnel, mas garante que você não está sozinha nele. Esse é o poder da presença do pastor. O medo continua tentando sussurrar, mas já não tem autoridade para comandar seus passos. E é aqui que eu quero que você perceba algo. O vale que hoje te oprime é o mesmo que Deus vai usar para te fortalecer. O túnel não é o destino, é apenas a travessia. E quanto mais escuro parece, mais perto está a saída. É no vale que você aprende a ouvir a voz do pastor sem distrações, porque no silêncio da dor, o som da graça se torna mais nítido. Eu quero te deixar um desafio agora. Se essa palavra está trazendo luz ao seu coração, escreva nos comentários: O Senhor está comigo. Declare isso como uma verdade profética. Escreva como quem crê, mesmo que ainda esteja no túnel. Porque ao declarar, você rompe com a mentira do medo e se alinha com a presença do pastor. E não se esqueça, o que Deus tem preparado no próximo passo é ainda mais grandioso. Porque o Salmo 23 não termina no vale. Ele avança para a mesa preparada, para a unção que transborda, para o futuro de vitória. E aqui chegamos ao ponto que pode mudar completamente a forma como você começa os seus dias. O Salmo 23 não termina falando de dor ou de medo, ele termina com promessa e vitória. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 5:6. Perceba, Deus não promete ausência de inimigos. Ele promete uma mesa posta diante deles. Isso significa que mesmo quando as circunstâncias gritam contra você, o pastor te honra, unge sua cabeça e faz o cálice da sua vida transbordar. Você pode estar cercada por dificuldades, mas existe um banquete preparado em sua honra. Esse banquete não é apenas físico, é espiritual. Paz em meio à guerra, alegria em meio à tristeza,
força em meio à fraqueza. Pense comigo. Talvez você já tenha sentido como se sua vida fosse um copo vazio, esgotado por tanta entrega, tanta luta, tanto desgaste. Mas o pastor não apenas enche, ele transborda. Ele unge a sua mente cansada com óleo fresco, para que seus pensamentos sejam renovados. Ele unge suas emoções, para que aquilo que te feriu não determine mais seus passos. Ele unge seu espírito, para que você caminhe de cabeça erguida, mesmo quando o cenário externo ainda não mudou. E sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa acordar refém do medo ou da ansiedade. Você pode começar o dia sabendo que a bondade e a misericórdia de Deus estão te perseguindo, não o contrário. A vida pode tentar te roubar, mas o pastor já decidiu te seguir com graça todos os dias. Não há vale escuro que apague essa promessa. Não há deserto que resista à chuva da presença dele. Por isso, eu quero te pedir algo muito especial. Se essa palavra está fazendo sentido, compartilhe agora este vídeo com alguém que precisa começar o dia com paz na alma. Talvez seja uma amiga cansada, uma irmã abatida, ou alguém da sua família que não vê saída. Seja canal de Deus para essa vida. Porque eu creio que assim como essa mensagem chegou até você, ela também precisa chegar até outras pessoas. E fica comigo até o final, porque o que vamos fazer agora é o momento mais importante. Vamos orar juntas. Não será uma oração qualquer, mas um clamor profundo, intercessório, onde cada dor apresentada aqui será levada diante do trono do pastor. Eu creio que você vai sentir a presença de Deus aí onde está, e que essa oração vai ser o divisor de águas do seu dia. Respire fundo, prepare o coração, porque agora vamos entrar na presença daquele que guia, protege e restaura. Pai amado, Deus dos exércitos, nesta manhã nós nos achegamos diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua presença, o dia se torna apenas uma repetição de fardos. Muitos que estão aqui, Senhor, acordaram já com o coração pesado, como quem desperta em um quarto cheio de vozes, onde cada pensamento é uma cobrança, cada memória é uma ferida, cada expectativa é um peso impossível de carregar. Mas hoje, Senhor, nós levantamos a nossa alma diante de Ti e declaramos: Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Senhor, há quem se sinta como um rádio sintonizado, apenas no ruído da ansiedade, sem conseguir ouvir nada além do medo. Quantas vezes essa filha tem tentado mudar o canal, mas só encontra estática, só encontra barulho que sufoca. Hoje nós pedimos, gira o dial do coração dela, Senhor, até que a frequência do céu seja clara, que ela consiga ouvir a Tua voz dizendo: Eu estou contigo, eu cuido de ti, eu te conduzo. Que as outras vozes percam força e que a Tua verdade seja a melodia que acompanha cada passo do dia. Pai, muitos chegam até aqui como terras secas, rachadas, áridas por dentro, mesmo que por fora pareçam fortes. O sorriso no rosto não revela o cansaço escondido. Mas hoje nós clamamos: envia a chuva do Teu Espírito sobre essa terra seca. Que cada lágrima caída seja como uma gota que anuncia o renovo, que cada fenda aberta pela dor seja preenchida pelo Teu amor. Onde havia esterilidade, faça brotar esperança. Onde havia silêncio, faça ecoar louvor. Senhor, entra agora nos lares como um vento suave, como o sopro da manhã que renova o ar. Toca os ombros cansados, solta o peso da autocobrança, traz refrigério sobre a mente que não para, sobre a alma que não descansa. Que cada quarto se transforme em pastagem verde, que cada coração se torne um lugar de descanso. Nós te pedimos, guia-nos logo ao despertar, porque sem Ti a caminhada é confusão, mas contigo a vida encontra direção. E hoje nós consagramos o nosso amanhecer, declarando que não será o medo a primeira voz, mas sim a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor amado, Pai de misericórdias, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã, como quem carrega uma bagagem pesada demais para a própria força. Quantas vezes essa filha tem caminhado como quem atravessa um deserto interminável? O sol da cobrança queima de um lado, a areia das comparações fere os pés do outro, e a sede da alma
parece não encontrar fonte. Mas hoje, nós declaramos: Tu és a água viva que mata toda sede. Tu és aquele que faz brotar rios no ermo, que abre caminho no meio da terra seca. Pai, talvez quem ora agora se sinta como uma planta murcha esquecida em um canto, sem cuidado, sem rega, quase sem vida. Mas a Tua palavra em Salmos 23 nos lembra: Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Tu não permites que a alma que te busca morra de sede, porque Tu mesmo guias a águas de descanso. Por isso, nesta manhã, nós pedimos: leva essa filha até o rio da Tua presença. Permite que ela mergulhe os pés cansados, que lave o rosto marcado pelo choro, que sinta novamente o frescor da Tua graça. Deus amado, nós sabemos que muitas vezes a maior dor não é a falta de pão na mesa, mas a falta de paz no coração. É o vazio de não ser ouvida, de não ser vista, de ter que sorrir para os outros enquanto dentro existe um grito. Mas Tu és o pastor que se inclina, que ouve até os gemidos que não são pronunciados. Tu és aquele que recolhe cada lágrima em um odre, que valoriza cada suspiro como oração. Por isso, hoje nós te pedimos: revela-te como o Deus que cuida dos detalhes, que se importa com cada parte da alma que se sente esquecida. Espírito Santo, entra nas casas como um bálsamo suave. Onde houver um coração cansado, derrama óleo fresco. Onde houver uma mente confusa, acende a chama da clareza. Onde houver corpo frágil, injeta vida nova. Assim como a chuva rega o campo e a terra devolve frutos, que esta manhã seja marcada pelo início de uma estação de refrigério. Senhor, que cada pessoa que ora conosco agora possa sentir um peso sendo tirado, como se mãos invisíveis retirassem pedras de sua mochila. Que a respiração se torne leve, que o coração desacelere, que a mente silencie, que a paz, essa paz que excede todo entendimento, invada o quarto, invada a alma, invada cada espaço vazio. Pai amado, Deus que é luz mesmo nas noites mais densas, hoje clamamos por todos que caminham pelos vales escuros da vida. Quantas vezes essa filha tem sentido como se estivesse em um túnel sem fim? As paredes frias da preocupação cercam de todos os lados, a escuridão do medo cobre a visão e cada passo parece ecoar sem resposta. Mas a Tua palavra em Salmos 23 nos lembra: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, o vale não é apenas uma metáfora distante, ele é real na alma dessa filha. Ele pode ser o diagnóstico inesperado que abalou a saúde, a traição que quebrou a confiança, a perda que arrancou pedaços do coração, ou a solidão que insiste em gritar no silêncio da noite. Mas ainda que os vales tragam sombra, eles não têm autoridade para trazer ausência, porque a Tua presença é promessa constante. Tu não disseste que não haveria vale, mas que jamais estaríamos sozinhos nele. Deus dos exércitos, como um pastor que caminha ao lado de suas ovelhas, guia essa filha pelo túnel. Quando ela tropeçar, sustenta com a Tua vara. Quando o inimigo tentar atacá-la no escuro, protege-a com o Teu cajado. Que ela perceba que o túnel não é prisão, mas passagem, que o vale não é destino, mas travessia. Que em cada passo a Tua presença seja como um farol, iluminando mesmo que apenas alguns metros adiante, o suficiente para que ela continue a andar pela fé. Espírito Santo, transforma o medo em combustível de fé. Que cada lágrima derramada no vale se torne uma semente que florescerá em vitória. Que a sensação de estar perdida seja substituída pela certeza de estar guiada. Que essa filha perceba que o silêncio do vale é apenas o cenário perfeito para ouvir a Tua voz com mais clareza. E agora, nós declaramos em oração: nenhum vale é eterno, nenhuma sombra dura para sempre, nenhum túnel é infinito. O sol da justiça já brilha no horizonte, e mesmo que os olhos ainda não vejam, o coração pode sentir. Senhor, fortalece essa filha para não desistir no meio da travessia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai que transforma cenários de guerra em banquetes de honra, hoje nós nos lembramos da Tua promessa.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pai, que verdade poderosa! Tu não retiras os inimigos de perto, mas preparas uma mesa diante deles. Tu mostras que és Senhor, não eliminando os desafios de imediato, mas fazendo da própria luta um palco de vitória. Deus amado, quantas vezes essa filha se sentiu diminuída diante das afrontas? Quantas vezes ela acreditou que seria sempre lembrada pelas feridas e nunca pela vitória? Mas Tu és o Deus que unge cabeças cansadas com óleo fresco. Tu és o Deus que pega o cálice vazio e o faz transbordar até que não caiba mais. Por isso, Senhor, nesta manhã, pedimos: unge a mente dessa filha. Derrama óleo sobre seus pensamentos, para que aquilo que foi marcado por palavras de rejeição e humilhação seja agora lavado por palavras de amor e aceitação. Pai, muitos aqui carregam a dor da comparação, sentir-se menor, sentir-se esquecida, sentir-se descartada. Mas hoje, em oração, nós vemos a imagem clara de uma mesa preparada pelo próprio Rei. O inimigo pode assistir, mas não pode impedir. O inimigo pode acusar, mas não pode sentar-se ao banquete. A honra vem do Senhor, e ninguém pode frustrar o teu decreto. Espírito Santo, visita agora cada coração como quem serve vinho novo em cálices que estavam secos. Que o transbordar não seja apenas de bênçãos materiais, mas de paz interior, de alegria genuína, de esperança renovada. Que essa filha perceba que não importa o quão cercada ela esteja, há um lugar reservado de honra para ela. Que a mesa não é apenas provisão, é também identidade. Tu mostras diante de todos que ela é amada, escolhida, separada. E assim como um anfitrião honra seus convidados mais importantes, Tu, Senhor, honras essa filha diante até mesmo daqueles que disseram que ela não venceria. Por isso declaramos: o cálice dela transborda hoje, não de acordo com a lógica humana, mas de acordo com o Teu poder. Senhor, que cada vida aqui sinta esse óleo descendo, esse cálice enchendo, essa mesa sendo posta. Porque a promessa não é para o futuro distante, é para hoje, para agora, para este amanhecer em que o pastor guia, protege e exalta. Pai querido, Deus de eternas misericórdias, hoje levantamos nossa voz em gratidão, porque a Tua palavra nos garante algo extraordinário. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, quantas vezes essa filha acreditou que era perseguida apenas pelo medo, pelo fracasso, pela solidão? Quantas vezes ela sentiu que as sombras do passado corriam atrás dela, tentando roubar a paz do presente e destruir a esperança do futuro? Mas hoje declaramos que não são as sombras que a perseguem. É a Tua bondade, é a Tua misericórdia, é o Teu amor constante. Pai amado, ajuda-nos a entender essa promessa como uma realidade diária. Assim como a sombra nunca abandona aquele que anda sob a luz, assim a Tua bondade nunca abandona quem caminha contigo. Mesmo quando os olhos só enxergam problemas, o coração pode ter certeza. Há anjos preparando livramentos, a misericórdia restaurando falhas, a bondade abrindo portas que a lógica não explica. Senhor, muitas aqui carregam culpas antigas, como correntes que pesam na alma. Mas a Tua misericórdia é como um rio que corre sem cessar, lavando cada erro, apagando cada marca. A cada amanhecer, Tu renova o amor, como se fosse a primeira vez, como se nunca tivéssemos caído. Que essa filha receba agora a revelação de que ela não é definida por seus erros, mas pela Tua graça. E quanto à bondade, Pai, faz com que ela perceba os sinais do Teu cuidado, até nos detalhes pequenos. O pão sobre a mesa, a respiração no pulmão, a porta que se abre, a oração que ecoa no céu. Que o coração dela aprenda a ver em cada detalhe a assinatura do Teu amor. Espírito Santo, que a partir de hoje, quando essa filha acordar, ao invés de esperar o peso da ansiedade, que ela aprenda a esperar pela bondade que já está à porta. Que ao invés de ser surpreendida por notícias ruins, que seja surpreendida pelo favor do céu. Que o olhar dela mude e que onde via apenas problemas,
passe a enxergar oportunidades de experimentar o teu cuidado. Senhor, nós declaramos: a bondade e a misericórdia não são passageiras, não são ocasionais, não são temporárias. Elas são companheiras de jornada, são certezas inabaláveis. E por isso hoje, essa filha não caminha sozinha. Ela caminha cercada por anjos, perseguida pela tua graça, acompanhada pela tua fidelidade. Pai amado, neste momento elevamos a nossa voz em autoridade profética, não apenas intercedendo, mas declarando a tua palavra como decreto sobre a vida dessa filha que ora. A tua palavra em João 10 nos revela: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Senhor, que revelação poderosa! Tu não és apenas um guia distante, tu és o pastor que se entrega, que se sacrifica, que se doa até o último sopro para que nenhuma das tuas ovelhas se perca. E hoje nós declaramos sobre essa filha que se sente esquecida, abandonada, invisível diante dos homens. Você não está esquecida diante de Deus. Pode ser que as pessoas que você ajudou não tenham lembrado de você. Pode ser que os amigos que prometeram apoio tenham desaparecido. Pode ser que até dentro de casa você se sinta como uma voz que ninguém escuta. Mas há um pastor que conhece a sua voz, que chama você pelo nome, que não permite que a sua identidade se dissolva no meio da multidão. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Profetizamos que a partir de hoje, você ouvirá a voz do bom pastor mais alto do que qualquer outra voz. A voz da rejeição, que sempre disse: você não é suficiente, será silenciada. A voz da acusação, que insiste em lembrar seus erros, será calada. A voz da solidão, que repete: você não é amada, será substituída pela doce verdade de Jesus dizendo: eu dei a minha vida por você. Pai, declaramos que nenhum abandono humano é maior que a fidelidade divina. Ainda que pai e mãe abandonem, ainda que amigos se afastem, ainda que portas se fechem, o bom pastor continua presente, carregando nos ombros a ovelha ferida, trazendo de volta ao aprisco aquela que se perdeu, cuidando com ternura daquela que não tinha forças para continuar. Senhor, neste momento profetizamos renovo sobre a alma dessa filha. Onde ela se sentia invisível, tu a tornas vista pelo céu. Onde ela se sentia rejeitada, tu a chamas escolhida. Onde ela se sentia sozinha, tu a cercas de anjos e da tua presença real. Onde ela acreditava que o silêncio era abandono, tu revelas que o silêncio era apenas preparação para o teu cuidado. Espírito Santo, sopra agora sobre cada coração. Que essa filha perceba que não é apenas uma no meio de tantas. Ela é única, conhecida, chamada pelo nome. Profetizamos que a sua identidade não está mais ligada ao abandono que sofreu, mas ao amor que a encontrou. Declaramos que ela não será mais definida pela ausência dos que a deixaram, mas pela presença do bom pastor que permanece. E assim como Jesus afirmou: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10, 10. Declaramos agora, em nome de Cristo, que essa vida abundante já está sendo liberada. Não abundância apenas de coisas, mas abundância de paz, de alegria, de esperança, de força para recomeçar. Profetizamos que a partir de hoje o cálice não só será cheio, mas transbordará, porque o bom pastor não dá pela metade, ele dá em plenitude. Receba esta palavra como decreto. Você não está esquecida. Você não está abandonada. Você está guardada, amada e conduzida pelo bom pastor. E em nome de Jesus, profetizamos que todos os dias da sua vida serão marcados pela bondade, pela misericórdia e pela voz do pastor que nunca falha. Pai amado, neste momento encerramos este clamor com o coração cheio da tua presença. Tu estiveste conosco em cada palavra, em cada metáfora, em cada lembrança da tua fidelidade. Agora, Senhor, pedimos que cada filha e cada filho que orou conosco possa sentir imediatamente o impacto desta oração em sua alma.
Que não seja apenas uma sequência de palavras, mas que seja um bálsamo vivo, que penetra fundo, que toca na raiz da dor, que gera transformação agora mesmo. Senhor, que essa filha, que tantas vezes acordou com o peito apertado, hoje se levante sentindo um alívio inexplicável. Que ela mesma perceba: o peso foi tirado, a escuridão perdeu força, o vale já não assusta, porque o bom pastor caminha ao lado dela. Que ela sinta em seu espírito como se estivesse bebendo de águas tranquilas, respirando um ar leve depois de uma tempestade. Declaramos que a paz que excede todo entendimento já habita em cada coração que se abriu neste momento. Declaramos que a alegria da salvação será como um sol que ilumina o dia inteiro. Declaramos que a esperança renasce, como sementes que brotam após a chuva. Senhor, que essa filha não apenas ouça que foi cuidada, mas que se veja cuidada. Que ela não apenas leia que foi lembrada, mas que se sinta lembrada. Agora, em nome de Jesus, afirmamos profeticamente: você é amada, você é vista, você é escolhida, você é guardada. Nada poderá apagar essa verdade, nem a rejeição, nem a dor, nem o silêncio. A sua identidade está firmada no pastor que deu a vida por você. Hoje você pode levantar a cabeça e dizer: eu tenho um pastor, e nele nada me faltará. Senhor, que essa certeza seja âncora para cada passo do dia. Que ao sair para os afazeres, essa filha perceba que não caminha sozinha, mas cercada por bondade e misericórdia. Que ela mesma testemunhe ainda hoje que algo mudou dentro dela. Porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpre. Se você foi tocada por esta oração, escreva agora nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe aquilo que está no seu coração e vamos continuar intercedendo juntas. E se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que não está sozinha. E eu termino declarando sobre a sua vida as palavras do apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.